Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. TV Grava. Um novo jeito de ver TV. Amigos, estamos de volta com o Esporte Agora. Mais um grande convidado especial nesse último bloco do programa de hoje. E a gente vai falar com outro grande jornalista, né? Cada edição do programa a gente tem trazido aí um elenco aí estrelar. Mário é outro, né? Mário Magalhães, eu tô falando. O currículo do Mário é pra lá de respeitável, né? Ele é jornalista e escritor, tem 57 anos, trabalhou na Tribuna de Imprensa, Rio Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, jornal onde ele chegou a ser a repórter especial, colunista e ombudsman, né? É autor da biografia do Marighella, que a gente já a gente vai falar do livro e do filme também que está sendo lançado, O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, da Companhia das Letras. Prepara agora uma biografia do Carlos Lacerda, também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que ele tem histórias bem bacanas. Já recebeu mais de 25 prêmios jornalistas e literários no Brasil, no exterior, incluindo menções honrosas. É também autor do livro Narcotráfico, coautor dos livros Viagem ao País do Futebol, que esse a gente vai falar um pouquinho também, que eu tenho um morro de paixão por esse livro, em parceria com o fotógrafo Antônio Galdério. Crescer a Golpes, Cidades Visíveis, Crônicas Latino-Americanas, 11 Gols de Placa, uma seleção de grandes reportagens sobre o nosso futebol, sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, o ano em que o Brasil flertou com o Apocalipse, da editora Record, 2019, há 2 anos. Mário, prazer te receber aqui, saudade do amigo, há quanto tempo a gente não se fala? O que você anda fazendo, Mário, além de tudo isso daqui? Salve, André, prazer é meu de estar com vocês. Mas eu ando trabalhando, né? Trabalhar, ou seja, eu pago os boletos graças ao trabalho cotidiano, então eu trabalho muito. E uma das coisas que mais me tomam, os desafios que mais tomam o meu tempo, é um livro que eu estou preparando desde 2016, que é a biografia de um dos personagens mais amados, odiados, controversos, apaixonantes da história da República, que é o Carlos Lacerda. E agora, nessa reta final de outubro, no começo de novembro, estou dedicado também à divulgação do lançamento no Brasil do filme do Wagner Moura, dirigido pelo Wagner Moura, o filme Marighella, que é baseado, inspirado na biografia que eu escrevi, Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Aliás, meus personagens, um adorava futebol, o outro não era lá um grande entusiasta do jogo, né, que é apaixonante para nós, né? Ô Mário, quanto tempo você levou para fazer a biografia do Marighella? 9 anos, dos quais 5 anos e 9 meses em regime de dedicação exclusiva. Entrevistei 256 pessoas, tive acesso a 32 arquivos públicos e privados de 6 países, somando consumo a dezenas de milhares de páginas de documentos, boa parte sigilosa, secreta na origem. Trabalhei com uma bibliografia de mais ou menos 600 volumes, e isso rendeu um livro que tem de texto mais ou menos 550 páginas.
Essa foi a aventura do Marighella na minha vida. É um livraço, gente, é recomendado, e não só pela história dessa dedicação do Mário, que é um jornalista extremamente competente, pesquisador dos mais sérios, ele vai atrás de tudo, são anos e anos que ele fica ali, as pessoas às vezes falam, onde está o Mário? Ele está enterrado em alguma história brilhante como essa. Como é que o Marighella, né, Mário, você sabe, o nosso clube de futebol tem muito alienado também, né? Então, eu quero que você explique para as pessoas quem foi Carlos Marighella. Carlos Marighella foi um revolucionário brasileiro, nascido na Bahia, que por 33 anos militou no Partido Comunista Brasileiro, depois rompeu com o PCB, se tornou um militante da luta armada contra a ditadura no Brasil, de maior projeção mundial. E em 1969, o Marighella foi assassinado por agentes da ditadura. Por que eu falo assassinado? 29 beleguins, tiras, policiais armados até os dentes, então um homem desarmado não afetou por assassinato. Marighella, na vida dele, ele participou do movimento estudantil, organizou greves, foi deputado federal, eleito pela Bahia, foi constituinte de 1946, foi caçado pela ditadura. Marighella foi torturado pela polícia política em 1936. O Marighella amargou quase 8 anos de prisão. O Marighella foi baleado no dia 9 de maio de 64, no cinema aqui do Rio, de onde eu estou falando, até ser assassinado em novembro de 1969. E o Marighella também um homem que, além disso tudo, ele viveu intensamente as artes, a cultura do tempo em que ele viveu. O Marighella foi poeta, o Marighella foi grande amigo de pintores, de compositores. Esse foi o Marighella. Ele foi também, que nos diz respeito em particular, foi um grande amante do futebol. Marighella viveu intensamente. Qual é a ligação do Marighella com o futebol, Mário? André, o Marighella era um baiano, filho de uma mulher negra, neta de negros escravizados, bisneta de africanos escravizados, e de um operário imigrante branco italiano. Então, o Marighella, um homem negro, pele clara, a cara do Brasil. Então, por exemplo, logo no início do livro, quando eu conto a infância do Marighella, o título do capítulo é Menino Preso ao Pé da Mesa, porque a mãe dele, Dona Maria Rita, o prendia pelo tornozelo com uma cordinha no pé da mesa da sala, abaixo do sapateiro, porque senão ele fugia para jogar bola na redondeza, só que ele era realmente muito, muito pequenininho. E aí, um episódio de uma vizinha passou, viu e gritou: Dona Rita, não faça isso. E a Dona Maria Rita correu: por quê? O que houve? Ela falou: porque menino que a gente prende assim, no pé da mesa, ele acaba sendo preso de verdade. Nos anos e décadas seguintes, o Marighella seria várias vezes preso, o Marighella seria torturado, e a mãe dele nunca consideraria que a culpa era de ditaduras, como a ditadura do Estado Novo, que a culpa era da falta de liberdade, da repressão às manifestações. A mãe do Marighella, Dona Rita, ela achava que a culpa era dela. Ali começa a paixão dele pelo futebol. Tem um capítulo no livro que conta a prisão do Marighella de 1940 a 42 em Fernando de Noronha, né? Foi preso político, ele ficou em cana de 39 a 45, o período mais longevo dele como preso político, né? O capítulo se chama O Bicão Siderúrgico, que era o apelido que deram ao Marighella, porque ele dava muitas palestras sobre a necessidade do Brasil se industrializar e instituir uma indústria siderúrgica. E ele jogava de zagueiro nas peladas lá de Fernando de Noronha. Ele não chegava a ser assim um grosso, né? Tinha recursos técnicos, mas digamos que o Marighella era um zagueiro que chegava duro, e não chegava para perder dividida, aí passou a ser chamado de Bicão Siderúrgico. Bom, a gente podia passar horas aqui evocando as histórias de futebol relacionadas ao Marighella, que
Na Bahia era Vitória, no Rio, onde morou boa parte da vida, se tornou Flamengo. E em São Paulo também viveu muitos e muitos anos, acabou sendo morto, ele era corintiano. Ah, que legal. E assim, tem uma história do clube, né, um Grêmio, né, que ele ajudou a construir, a formar na ilha, né, quando estava preso também, né? Os presos políticos em Fernando de Noronha, eles criaram um clube, né? Esse clube organizava campeonatos de vôlei, por exemplo, de futebol. Os presos eram muito organizados, tinha uma espécie de autogestão a partir de um acordo deles com o diretor da ilha. O diretor da ilha era o coronel Nestor Veríssimo. Quem leu O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo vai encontrar um personagem chamado Tibúrcio, um gaúcho que participou de revoluções, de lutas, se feriu. O Tibúrcio era inspirado nesse coronel Nestor Veríssimo, que era tio do Érico Veríssimo, portanto, tio-avô do Luiz Fernando Veríssimo. E então os presos se organizavam, eles tinham um teatro próprio, eles montavam peças de teatro, faziam esquete, jogavam futebol, jogavam vôlei. E aí, foi isso, eles organizaram esse clube. E quando Marighella sai da cana, em 18 de abril de 45, no fim daquele ano, 2 de dezembro, houve uma eleição para escolher os senadores, deputados federais, que numa Assembleia Nacional Constituinte unicameral, né, iria enterrar a ordem legal do Estado Novo, que foi uma ditadura que vigorou no Brasil de 37 a 45. E uma das propostas do candidato Marighella, bem-sucedido, candidato do Partido Comunista na Bahia, era a construção de um estádio de futebol popular na área da Fonte Nova. Ele tinha nascido ali pertinho, em 1911. E o estádio acabou sendo construído ali e ganhou o nome de Otávio Mangabeira, que foi um governador cuja eleição em 1947 foi apoiada na Bahia pelo Marighella e os camaradas dele do PCB. E é óbvio que o Marighella não tem nada a ver com os escândalos futuros em torno da Fonte Nova, e seguramente ele não seria um entusiasta da elitização desses estádios agora, que a afetação é tamanha para cobrar mais caro, que não são mais nem chamados de estádios, né? São chamados de arenas, né? Mas é isso, a proposta ali foi uma das bandeiras mais importantes do Marighella na campanha eleitoral de 1945. Eu acho que o reconhecimento dele, né, da trajetória dele, da vida dele, né, inspirou muita luta, né, de causas, né, de muita gente. Mas eu achei interessante a história que você conta também, né, da ligação daquela torcida organizada que foi criada em função dele, né, a Brigada Marighella. Eu fiquei surpreso, eu li um artigo aqui, que hoje no Brasil existem mais de 100 torcidas desse tipo, inclusive na Bahia também tem a Bahia antifascista, tem vários lugares do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho dessa história, que chegou até a França nessa história, né? É verdade, André. As torcidas antifascistas estão se espalhando no Brasil, e num meio muito conservador, o futebol é importante, porque o futebol é o esporte mais popular do Brasil, e é evidente que o fascismo está a serviço dos interesses dos mais ricos, né? Então, quando essas torcidas vinculam, quer dizer, a paixão pelo futebol, né, um patrimônio coletivo e popular brasileiro, a luta contra os que querem defender os mais ricos, os poderosos, isso é muito importante. Por exemplo, eu tive, depois de mais de 1 ano e meio, por causa da pandemia, visitei a minha mãe, que mora no Rio Grande do Sul, a pouco mais de 1 hora da fronteira com o Uruguai, e na cidade de Pelotas, e agora o Esporte Clube Pelotas, clube do meu coração lá, morei lá dos 9 aos 19 anos, no Carioca. O Esporte Clube Pelotas tem uma torcida antifascista. Então, o que aconteceu? Não se sabia para que clube o Marighella torcia no estado dele. Aliás, eu sou insuspeito, porque lá na Bahia eu sou tricolor, né? E o Marighella, quer dizer, com 2 fontes inquestionáveis, uma irmã e uma companheira de vida, elas contaram que ele torcia para o Vitória. Minha tese é que não podia torcer para o Bahia. O Bahia foi fundado em 1931, ano em que ele completou 20 anos. Com 20 anos, o que tinha que escolher de paixão no futebol já escolheu, né? E
com essa descoberta, quer dizer, almas generosas, antifascistas, de torcedores do Vitória, descobrindo, né, essa condição do Marighella, de rubro-negro na terra dele, criaram a Brigada Marighella, que é uma torcida antifascista, que é uma torcida que não pronuncia palavras de ordem misóginas, homofóbicas, essas barbaridades às quais a gente se acostumou no futebol. E a Brigada Marighella é muito combativa, virou notícia no mundo inteiro, né? O Comitê de Tigre, na França, fizeram uma longuíssima matéria com a Brigada Marighella. É curioso, né? A trajetória do Carlos Marighella, um dos amigos mais próximos dele foi um camarada, também comunista, militante do PCB, o João Saldanha. O João Saldanha, para quem não se lembra, foi um grande comentarista esportivo, foi cartola do Botafogo, foi o técnico que classificou a seleção brasileira com uma campanha, até agora o Tite estava tentando, inigualável nas eliminatórias, levou o Brasil para a Copa de 70, acabou sendo afastado a partir de, sobretudo, de choques, né, com o presidente da República, que era um ditador, né? E o Marighella, eu conto, né, como, por exemplo, em 1953, a greve que marcou a retomada do movimento sindical no Brasil, em São Paulo, a greve dos 300 mil, o Marighella dirigiu, mas a partir de um aparelho, de um esconderijo, né? Ele era já era um militante clandestino. Quem fazia o meio de campo dele, orientando a greve, com os militantes comunistas que estavam à frente do movimento, o Pombo Correio, era o João Saldanha. E o Saldanha era um cara muito elegante, né? Eu lembro que parecia, quem entrar aí no Google vai ver Montgomery Clift, um ator americano, ele parecia o Montgomery Clift. E o Saldanha, várias tecelãs, a greve era sobretudo de trabalhadores têxteis, né? Várias tecelãs se apaixonaram por ele, né? Que legal. Ô Mário, vamos, enfim, por todas essas histórias que você já contou, é evidente que Marighella tinha que virar um filme, né? Ainda bem que o projeto deu certo. Vamos ver o trailer, né, para as pessoas terem dimensão, um pouquinho do trabalho que está assim, demorando tempos a ser feito. Você vai explicar depois para a gente por que demorou também, está sendo lançado só agora. E é um filme muito aguardado, vocês vão adorar. Nós não somos marginais! Nós não somos bandidos! Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar! O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa amordaçada. Ok, Preto, já chega. Presidente eleito expulso do país por uma corja de fascistas. Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez. Não me pede permissão para você sair daqui e morrer. O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo, tratar bandido como bandido, não como revolucionário. Eu quero ficar com você. Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu filho. Promete? Prometo. Se eu mato preto, mato vermelho. Porra do Marighella. Em menos de um mês, o Marighella vai estar morto. O que você precisa? Apoio. Que tipo de apoio? Total. Cadê a porra do Marighella? O medo da origem ao mal. Justiçamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. Vai! As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo. Que essa luta é justa. Tô com você, porque daí vier. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. Ô Mário, você como biógrafo, né, tem sempre aquela história, o autor de um livro que inspira um filme, sempre, às vezes, fica muito feliz ou às vezes decepcionado.
Qual foi a sensação que você teve desse filme, Mário? Não, André, desde quando o Wagner Moura leu o meu livro e resolveu adaptá-lo, né, para o cinema, eu sempre deixei ele muito à vontade. O primeiro longa-metragem que o Wagner dirige, e é o seguinte, a gente tem que ter claro duas coisas. Em primeiro lugar, o que eu fiz jornalisticamente, literariamente, foi uma obra de não ficção. Até um espirro dado por um personagem, eu tenho que estar ancorado em alguma fonte. Aliás, no fim do livro, eu elenco, enumero as fontes de informações, ou seja, quando o Marighella está no cinema e é baleado em 64, o sangue escorre na boca dele, ele sente um gosto adocicado. Eu não entrevistei o Marighella, tinha 5 anos, quando ele foi assassinado. Então tá ali a fonte, o Marighella escreveu sobre isso, tá identificado. Então isso é a primeira coisa. A segunda é isso, que é... Bom, a primeira é que eu fiz uma obra de não ficção. O Wagner fez uma obra de ficção baseada em fatos reais. Ou seja, para contar cinematograficamente, às vezes, tem que fazer, quer dizer, tem que condensar, né? E, por outro lado, eu fiz literatura de não ficção, o Wagner fez cinema, são artes diferentes. Então, para o pessoal entender qual é a diferença, há um capítulo do livro, já o Marighella na luta armada contra a ditadura, que tinha imposto uma força dos canhões nas ruas. A organização do Marighella assalta um trem pagador. Então, o capítulo se chama Assalto ao Trem Pagador, o trem pagador Santos Jundiaí, em São Paulo. O Marighella fez todo o levantamento e planejamento para aquela ação, para aquele assalto, para recolher dinheiro para sustentar a luta contra a ditadura. Mas no filme, por exemplo, não se assalta, não se rouba dinheiro, se roubam armas, roubam-se armas. Por quê? Até explicar que o dinheiro não é para o sujeito pegar e passear em Londres, mas sim para financiar a luta contra a ditadura, é mais fácil tentar. Ou seja, essa é a diferença. E eu fiquei muito contente, o filme que eu acompanhei parte das imagens, né? Acompanhei toda a saga, já vi o filme, claro, desde antes da pandemia. O que eu acho é o seguinte, o Wagner teve a mesma, e eu tivemos a mesma interpretação sobre o Marighella. O Marighella era particularmente um homem de ação. Então quem viu aí o trailer, é um filme marcadamente de ação. E esses episódios estão descritos, né, no livro com pormenores, mas é isso. Então, a cena do cinema, do filme, está lá, o Marighella sendo baleado. Mas no livro, ela tem muito mais dados e tal, são artes diferentes. Eu fiquei felicíssimo, é um filmaço. O filme já foi várias vezes premiado, né? Já foi lançado fora, em vários festivais. E no Brasil, por que demorou tanto, né? Demorou devido a pressões e manobras do governo federal, tentando impedir que os brasileiros pudessem assistir ao filme sobre um maldito, sobre um homem que foi assassinado pela ditadura, cuja memória é profundamente perturbadora. Hoje em dia, o Marighella hoje desperta mais ódio e amor do que no auge dele como figura pública em projeção internacional. E isso porque o Marighella, ao mesmo tempo que é inspiração, ele é temor. Ou seja, as ideias que o Marighella cultivou, as ações que ele empreendeu, elas inspiram e elas provocam medo. E o governo federal, uma longa história, são vários episódios, tentou impedir que se pudesse ver. Agora, uma coisa importante, André, que eu sempre sublinho, é a seguinte: ninguém é obrigado a assistir ao filme do Wagner ou a ler o meu livro. Ninguém é obrigado a gostar do filme do Wagner, a gostar do meu livro. Ninguém é obrigado a se identificar com o Marighella. É legítimo amar e odiar o Marighella. Agora é o seguinte, é um direito dos povos conhecer a sua história, é um direito democrático de quem quiser ver o filme do Wagner, assim como ler o meu livro, ter esse direito. O filme vai agora, dia 4 de novembro, ele vai estrear em 300 salas de cinema, país afora, e só mais tarde ele vai ser exibido como minissérie, né, retalhado em 4 capítulos, como é o padrão, na TV Globo. A Globo Filmes é
também é produtora. Os produtores do filme são a O2 Filmes, que é a produtora do Fernando Meirelles, né, diretor de Cidade de Deus, o Wagner Moura, que também dirige, e como eu falei, a Globo Filmes. Agora, curiosamente, o Wagner é Vitória, na Bahia. Então, o Wagner, quando está na Bahia, ele vai, já viu, né, jogo do Vitória, agora os caras estão na segunda divisão e estão na zona de rebaixamento, ele vai lá e fica com a galera da Brigada Marighella. E o Humberto Carrão, grande ator, que é aquele que faz um personagem chamado Humberto, que está na frente daquela bomba que explode lá atrás, no trailer que foi visto. O Humberto é Flamengo. O Humberto estava na final da Libertadores em que a gente, desculpa a intimidade, a gente ganhou do River Plate, né? Então é rubro-negro, puro sangue rubro-negro. Então, o diretor tá aqui, o diretor é rubro-negro daquele doente, que ele já tá assim lá atrás, assim, ó. Que beleza, que beleza. André, estamos aí em Minas, então a parada é a seguinte, eu não vou falar agora que eu não sou um provocador. José Roberto Reit, gente, ajudar o Flamengo não existe. Eu fui aluno, criança aqui no Rio, do professor de Educação Física conhecido como Zé Roberto, um tricolor de cabeça, coração e fígado. O fígado odiava o Flamengo. Zé Roberto jamais ajudou o Flamengo. E, bom, no mais, aquele abraço para os meus amigos torcedores do Galo. Vai começar a baixar os meios aqui do Galo, aqui, já, pode deixar. Ô, Mário, deixa eu te falar, você adora futebol, eu sei, já tem vários livros, várias obras, artigos, séries que você fez, do Avelange, mas eu já falei, no começo do programa eu falei, eu tenho um xodó todo especial, você sabe disso, acho que é a obra que eu mais gosto, né, que você fez, me inspirou a fazer documentários, fazer um monte de coisa, né, que é Viagem ao País do Futebol. Que livraço! Como é que foi aquele processo ali? André, ali foi o seguinte, eu era repórter de esporte da Folha, o editor Melquiades Filho estava planejando o ano de 97, isso no final de 96, me pediu um projeto. Eu, em poucas horas, apresentei que a ideia era contar a alma do Brasil tendo o futebol como espelho. E aí, aquela coletânea das 15 histórias, 13 são dessa série. Nós viajamos por 9 estados, eu com um grande, espetacular fotógrafo Antônio Galdério, do norte ao nordeste, do sudeste ao sul, e para contar a história de futebol, não as histórias do futebol mainstream, que estava nos jornais, que está na televisão. Eu cobri 4 Copas do Mundo. Não, a história do futebol, isso como espelho da alma, como a melhor tradução do brasileiro, a do futebol raiz, como se diz hoje, né? Não futebol Nutella. E aí, grande aventura, né? E inesquecível. E eu tenho muito orgulho de ter feito isso feito o livro com Galdério. Na verdade, os textos foram originalmente publicados na Folha de São Paulo, e jornal no qual eu trabalhei por 18 anos. E depois a gente retrabalhou e publicou em livro, que hoje só é encontrado fundamentalmente em sebos, né? Ô, Mário, antes da gente encerrar, a gente está quase chegando aqui ao fim do nosso papo, eu queria que você falasse rapidamente sobre a história, já que você está produzindo ainda o livro do Lacerda, desse detalhe, né, que você me contou agora há pouco aqui em off aqui. Eu acho muito importante as pessoas saberem também, que vai ser mais outro grande livro que você está trazendo há pouco. As pessoas têm certa historiografia memorialística, e mesmo o jornalismo, tenta aprisionar o Carlos Lacerda em camisas de força histórica. Então, o Carlos Lacerda foi comunista e foi anticomunista, né? O Carlos Lacerda teve uma trajetória. O Carlos Lacerda apoiou o golpe de Estado de 64, depois passou para a oposição, né? Até ser preso e ter os direitos políticos suspensos, né? Na prática, uma cassação. E um dos momentos do Lacerda, mesmo quando ele se identificava como militante anticomunista no Brasil, foi o seguinte: o Lacerda foi um grande lutador pela introdução do passe livre.
vinculando, associando aquela velha instituição do passe, que o clube era formalmente dono do jogador, à escravidão. Então ele, no jornal que ele fundou em 1949, a Tribuna da Imprensa, ele fez grandes campanhas contra o passe e mais tarde, como deputado federal, apresentou um projeto para a libertação dos jogadores, que ele seria a extinção do passe livre, cheio de cartola no Congresso. Claro que não prosperou o projeto e o Lacerda já tinha morrido havia muito tempo, quando o passe veio por terminar. Eu vou contar essa e muitas outras histórias do Lacerda, que era mau goleiro e era Flamengo, mas não era um grande apaixonado pelo futebol, em contraste com o Marighella. Aguardem, povo, aguardem, porque vem outra joia rara aí do nosso querido Mário Magalhães. Mário, rapidamente, tá? Nego vai ganhar ou não do Galo, afinal, esse campeonato? Acho que está difícil. Acho que está difícil pelos pontos que o Atlético abriu, mas o Flamengo está melhorando muito. Se o Galo não abrir o olho, o Flamengo vai ser campeão, mas hoje o favorito, evidentemente, é o Atlético. Vale dar aquela secada, né, Mário? Mário, obrigado de coração pela participação. Sucesso no livro do Lacerda, sucesso em todos os trabalhos que você está desenvolvendo. Muito obrigado por estar aqui e estar revendo você, que para mim é uma referência no jornalismo, não é esportivo, né? É nacional. Muito obrigado, meu querido, pela tua participação. André, eu que agradeço. Você sabe que o sentimento é recíproco e nós temos uma devoção em comum, chamada um sujeito de Tabirito chamado Tele Santana da Silva, o gênio do futebol, né? O cara mais espetacular que eu conheci no futebol brasileiro, bom, e mundial, né? Muito obrigado, Mário, pela participação, foi um enorme prazer. E nós vamos ficando por aqui hoje com o Esporte Agora. Semana que vem, mais outro convidado super especial, jornalista Tiago Maranhão, falando sobre o novo livro do Corinthians, uma história, uma joia rara, muito bacana. Tiago é corintiano daqueles, né, doente, né? É um bando do louco, como dizem, né? E tem histórias muito legais. Um abraço a todos.